Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora que você está assistindo aí. Se você estiver assistindo de madrugada, você não assiste mais. Nosso podcast aqui é ótimo, interessantíssimo, mas não vale a pena você perder o seu sono. Nós estamos aqui hoje, o nosso nono, na verdade é o 10º podcast. Eu já até perdi as contas, já gravei tanto isso aqui que eu não estou lembrando mais. E o nosso 10º podcast é hoje especial do Dia dos Professores. Se você tem aquele professor que foi uma bênção na sua vida, esse é um podcast especial, você vai lembrar do seu professor. Hoje você está vendo aí, eu perdi o meu parceiro aqui de novo, parceiro do meu lado, Rodrigo. Quando você estiver assistindo aí, Rodrigo, você lembra que você trocou aqui o nosso podcast para jogar um vôlei. Então, você não está aqui hoje, mas você é uma pessoa importante aqui para o nosso podcast. Francisco veio aqui me ajudar hoje. Você está aí, Francisco? Opa, boa noite. Francisco, você toma só cuidado com as imagens aí, que não é essa imagem aí, não. Se você puder trocar a imagem da TV aí para nós, tá errado. Eita. Aí, o Francisco veio, é difícil, viu? Micael, queremos você aqui. Piadinha interna nossa aqui, Francisco, não sei se você entendeu. Entendi. Mas eu vou começar aqui o nosso podcast, antes de apresentar nossa convidada especial, que não queria vir, fez de tudo para não participar, mas que hoje está aqui. Antes de apresentá-la, eu vou ler uma passagem bíblica para dar o pano de fundo aqui do nosso podcast. Essa passagem ela está no livro de Provérbios, capítulo 16, versículos 23 e 24. E a Bíblia diz assim, palavra do Senhor: o coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. E essa foi a palavra do Senhor. E nós estamos aqui hoje, mais uma vez no nosso podcast Do Pó Viemos ao Pó Voltaremos, com professora Joelma. Seja bem-vinda, professora Joelma. Um prazer nós estarmos recebendo você aqui hoje. Eu sei que você não queria estar participando, você já faltou 2 vezes aqui. Não, brincadeira, mas é um prazer para nós estarmos aqui, tanto para mim quanto por Francisco. E eu tenho certeza que os meninos também queriam estar aqui, mas eles foram jogar vôlei. Tudo bem? Tudo bem, Rafael. Boa noite. É um prazer estar aqui. Realmente a gente ficou meio tímido mesmo para estar aqui, mas é um prazer estar aqui com vocês. A gente acompanha seus programas aqui. É muito legal, muito descontraído. Coisa boa. Joelma, nós temos vários assuntos para tratar aqui hoje, e o principal deles é relacionado a você mesma. Então, todos os nossos convidados que vêm aqui, essa nossa primeira temporada, ela tem por interesse tratar com pessoas da nossa igreja, da Igreja Betânia, e o seu relacionamento, o relacionamento destas pessoas com a sociedade. Então, nós já tivemos aqui o professor Fatarrala, que falou sobre o campo biológico do trabalho dele. Nós tivemos aqui, hoje está conosco aqui nas mídias, o Francisco, engenheiro civil, que falou da vida dele, do ministério dele e do trabalho dele. E é do nosso interesse saber também da sua vida aqui. E eu queria fazer algumas perguntas iniciais, até para você ir se ambientando aqui com o nosso bate-papo. A gente queria saber quem é a Joelma, o que a Joelma faz, há quanto tempo você está na igreja e como que você vê, eu sei que eu estou fazendo muitas perguntas, mas você vai desenrolando aí, e como você vê essa relação da sua profissão com o seu papel de cristão, tanto na igreja quanto na sociedade. Bom, eu estou já nesta profissão já faz 25 anos, já estou aí na beirinha da aposentadoria. Coisa boa. Sou pedagoga, né? E trabalhei muito tempo na antiga escola Betânia, depois a escola fechou, passei para o IPSG e lá estou há 18 anos. Então, a relação que a gente vê entre a igreja e a nossa profissão tem tudo a ver, né? Tudo a ver mesmo, porque até mesmo na igreja nós também desempenhamos um papel também de ensinar, de estar ensinando as crianças, na leitura da Bíblia, na oração, no aprendizado das Escrituras. Então, no nosso dia, na minha profissão,
eu também estou ensinando, passando aquilo que já foi me repassado um dia, né, e passando para frente. E a gente sabe que o conhecimento, nós precisamos sempre estar repassando esse conhecimento, porque é uma forma, a gente sabe que cada um tem uma forma diferente de trabalhar. E cada um de nós passamos um conhecimento. E esse conhecimento, às vezes, é muito amplo, esse conhecimento. Cada criança retém esse conhecimento de uma forma. E nós, professores, às vezes nós precisamos de muito assim, jogo de cintura, né, para estar conhecendo cada aluno, a forma de cada um estar absorvendo esse conhecimento. Porque muitas vezes a forma que eu passo para uma criança não é a mesma que eu devo passar para outra. Então, a gente tem que ter sempre essa habilidade para estar repassando esse conhecimento para as crianças. Isso tanto a nível de igreja, né, quanto a nível da nossa profissão mesmo na escola também. Ótimo. Joelma, você começou a tocar no assunto aí do aprendizado, e eu queria fazer uma pergunta assim, no âmbito inicial, que eu sei que no seu ministério o dar aula ele faz parte tanto dentro da igreja quanto como o seu trabalho. Você vê como muito diferente esses dois ambientes? Tem algum deles que você acha que é mais difícil ou que são totalmente diferentes ou é a mesma coisa? Tanto dar aula na escola, na formação escolar ou na igreja, no ensino bíblico? Olha, Rafael, assim, a gente percebe que na igreja é mais fácil. É bem mais fácil da gente estar lidando com as crianças, porque nós temos na igreja o respaldo da família. A família também já passa esse conhecimento para a criança, o conhecimento da Bíblia, né? Está sempre procurando, está ensinando também o conhecimento bíblico em casa também. Na escola é um pouquinho diferente. A gente sabe que tem aqueles pais que são mais comprometidos, mas nós sabemos que tem muita família que às vezes não leva tão a sério a questão do ensino, do estudo, de estar aprofundando em casa, porque nós sabemos que na escola não tem como o professor dar conta de fazer com que a criança absorva todo o conhecimento. Então, é uma parceria. A gente sabe que é uma parceria entre família e escola, para que o conhecimento, de fato, seja realizado. Então, tem essas duas diferenças na igreja e na escola, né? Entendi. Como que surgiu esse seu gosto aí por dar aula? Você me falou que já tem 25 anos que você leciona, que você dá aula no âmbito escolar. Isso surgiu como? Como que você foi se capacitar? Tem algum exemplo familiar ou alguém que você se inspira para isso? Bom, assim, desde adolescência, assim, que eu tenho... Parece que eu tenho, assim, alguma coisa, assim, que as pessoas acham que, assim, alguma... parece que um imã, né? Os outros falam assim, com imã de criança. As crianças, assim, às vezes gostam muito de mim, de estar perto, de conversar. Então, desde muito cedo, eu gostava muito de estar perto de criança. Mas, assim, quando eu despertei para fazer o curso de pedagogia, foi tão engraçado que a gente estava na casa de uns amigos da gente, os pais da Thalita, que é me fugiu o nome dela agora. São os pais da Thalita, então, vocês já conhecem. Então, são eles. E a gente estava fazendo uma visita lá na casa deles. Aí, a gente conversando lá, de repente, a Balbina e o Lorival. Isso, a Balbina e o Lorival. Aí a Balbina falou assim, nossa, Joelma, por que você não faz pedagogia? Você leva jeito para isso. Aí eu comecei a despertar para esse lado. Aí foi daí que eu prestei o vestibular e passei e comecei a ingressar nessa carreira. Entendi. Mas nesse momento você já dava aula
na escola bíblica? Já era professora na igreja ou ou começou mesmo com o lecionar no ambiente acadêmico, profissional? Sim, eu digo que assim, eu comecei a ter mais experiência nesta área, né? Foi justamente na igreja. Que na igreja que eu comecei ali, calambiano, né? Dando as primeiras aulas, as primeiras lições para as crianças. Aí foi, assim, eu digo que foi o meu estágio, né? Que é onde eu comecei mesmo. Que aí foi o alicerce mesmo para a gente ter mais fundamento para estar trabalhando na escola. Joelma, você, no off aqui, você me falou que você demora para entender as piadinhas e não é piada o que eu vou fazer aqui por enquanto, tá? Pode ser que depois, no momento, saia, mas não estou te chamando de velho também, mas eu queria entender, assim, quando foi que tanto você quanto os seus familiares, que são muito importantes para a Igreja Betânia, quando foi que a fé alcançou vocês e em que igreja isso era? Como a Igreja Betânia entrou nesse processo de desenvolvimento de vocês, da fé de vocês? Bom, assim, a gente vê muitos relatos de muitas pessoas que falam que, eu converti, transformou, a partir desse momento, minha vida foi transformada. Então, a minha foi diferente, como eu acredito que muitas outras pessoas, né? Eu já nasci num lar cristão. Então, isso foi desenvolvendo ao longo do tempo, que foi desenvolvendo isso. E, assim, o processo foi... Eu não posso dizer assim que foi dia tal, data tal, que foi todo um processo. Isso aí, esse meu amadurecimento na fé foi um processo. E desde o início vocês já eram da Igreja Betânia? Desde quando você se converteu, assim? Ou esse processo que a sua família levava você e seus irmãos na igreja? Sim, sempre foi da igreja presbiteriana. Antes funcionava tudo lá na igreja central, né? Então, tinha a escola dominical, que era na Betânia, e o culto à noite era na central. Então, nós participávamos já lá na central, a gente já era membro de lá. Desde criança isso já? Desde criança. Você se lembra quem eram os seus professores nessa época de escola bíblica? Alguns eu lembro. A maioria deles eu lembro que era da família do José Herculano. Uhum. Eu acho que é Rutinha. Na época, eu acho que é o apelido dela, mas eu lembro só isso. É a Rutinha, que dava aula lá para mim na igreja central, na presbiteriana central ali. Então, a gente teve mais, foi os professores dessa família, da família deles ali. Eu não lembro assim, muito o nome de cada um, mas é relacionada a... Entendi. E quando a Igreja Betânia foi fundada, né, criada, você e seus familiares tinham mais ou menos que idade? Então, quando organizou a Igreja Betânia como igreja mesmo, eu fui uma das, muitas outras pessoas também, foi uma das pessoas que fez profissão de fé na época. E na época eu tinha 12 anos. 12 anos eu fiz a minha profissão de fé, juntamente com muitos outros adolescentes ali na Betânia. Já era sobre a tutela do professor presbítero Elber. Ele é que dava aula nessa época aí, na sala dos catecúmenos, dos novos convertidos. Então, não era não. Se ele foi, eu também já estava caminhando junto, Vixe. Né? Francisco, aproveitando que nós estamos aqui com você hoje, e aproveitando que eu fiz uma piadinha sem graça, você quer participar? Quer fazer alguma pergunta? Você tem algum comentário aí para fazer? O pessoal de casa não tá te vendo, nossas verbas são poucas, né? Mas a sua voz dá para sair, tipo sombra do ratinho. Pode ser. Então, Joelma, assim, como que a sua profissão, o seu curso em si, às vezes te auxilia a dar aula sobre a Bíblia? Tem algumas técnicas que você aprendeu durante o seu curso, ou
algum jeito que você pegou durante seus anos dando aula, no caso acadêmico, para as crianças mesmos, que te ajuda a ensinar as crianças durante a escola dominical ou algum outro tipo de programação? Nossa, ajuda muito mesmo, porque assim, a pedagogia nos ensina a contar uma história, né? A como desenvolver uma história. Então, a pedagogia me ajudou muito nisso aí. E assim, a gente vê que mais assim a experiência ao longo dos anos, isso também ajuda muito, mas a pedagogia ajudou muito mesmo nessa ligação com a igreja, com os estudos, né? Dar a lição para as crianças me ajudou muito. Joelma, eu vou entrar num tema aqui, que ele é um tema mais leve, para depois a gente falar mais sobre o que a gente já está falando, que é sobre a sua profissão. Quando eu era jovem, ali por volta dos meus 18 anos, 18, 20... Tem um tempo isso aí. Já tem bastante. Eu escutei, inclusive o seu filho foi uma das pessoas que nós já entrevistamos aqui. E esse assunto eu falei com ele. Eu escutei de um adolescente da igreja, criança já adolescente, que não tinha como ele participar, não era o seu filho, tá? Não tinha como ele participar das eleições das sociedades internas, porque na igreja tinha muitos lemos. Então, qualquer cargo que ele tentava, que ele se dispunha ali a participar, os lemos todos ganhavam. A minha pergunta não é exatamente sobre isso, sobre esse episódio, mas como que você entende assim a participação, e eu já digo aqui a minha opinião, que é uma participação importante, uma família que está desde o início da igreja, muitas pessoas trabalharam por bastante tempo, mas como que você entende essa visão de que a sua família é uma família grande na igreja e que igreja é isso, né? Um conjunto de famílias que se reúnem para adorar a Deus, mesmo que talvez totalmente diferentes, mas em família. Então, a minha família adora a Deus, assim como quando eu não era casado, minha família na igreja tinha o meu irmão, tinha alguns primos. Como que você entende a participação dos lemos em todo esse processo aí? Igreja Betânia já está com mais de 40 anos. Como que você entende a igreja na sua vida e na vida da igreja? A família Lemos na igreja e na sua vida, nesse processo de fé? Nossa, é fundamental. Falar da minha família é uma coisa assim muito... que às vezes me toca mesmo, porque assim, a gente começou tudo com a minha mãe, com o meu pai, né? Eles, para mim, foi um exemplo de fé, um exemplo para toda a família, porque hoje nós podemos perceber que foi através deles que alcançaram os meus irmãos, e alcançaram os netos, né? E agora os bisnetos. Assim, é muito gratificante ver toda a família assim na igreja. Está precisando mais, né, de mais participação dos membros da igreja, da família, mas assim, é muito bom, é muito importante isso, a gente estar na igreja. Quando a gente volta para casa, a gente sabe que ali o âmbito familiar também prega a mesma fé que a gente estava ali na igreja. Isso é muito importante para a vida da gente. Sim, e quando o Timóteo, que é a pessoa que eu citei a história aqui, falava que os lemos ganhavam todos os cargos, ele não estava errado, mas ele tinha que se envolver com os lemos, né, para tentar ganhar ali junto. Então, tinha que estar ali junto no meizão deles ali. É aquele negócio, né? Se você não é maioria, você tem que se juntar com a maioria. Com a maioria, né? É verdade. E assim, ele exagerou um pouco, que não ganhava tanto assim também, não. Pelo que eu fiquei sabendo, a diretoria toda Lemos, não tinha um que não era Lemos, em todas as sociedades. Você vê os registros aí das atas, você vai ver que não era assim, não. Tinha muitos, mas assim... variava muito a diretoria. Porque Lemos nasce em qualquer lugar, né, Francisco? Tudo quanto é lugar tem um Lemos aí, eles vão entrando assim, né? Vai. É verdade. É uma família grande.
Joelma, eu queria saber também, entrando no âmbito aqui mais filosófico do processo, faz muito tempo isso, mas quando eu fui alfabetizado, a gente não tinha esse tanto de tecnologia, então não existia computador, não existia celular. Eu lembro que a minha mãe, ela tinha em casa um dicionário daqueles que eram gigantes, e ela abria o dicionário e falava pra gente significado das palavras. Eu e o Rodrigo, a gente brincava de não é bem soletrar, mas era tipo um soletrando de escrever. Minha mãe falava a palavra, eu tinha que escrever todas as letras. Então era um ambiente diferente de aprendizado, onde eu vejo que os pais talvez tinham uma participação até maior, porque se a gente entende hoje que a internet está nos ajudando, tem muitas coisas que as crianças, os adolescentes, eles vão pegando através da internet. Nem tudo é positivo, mas tem um pouco de aprendizado. Você que já vem lecionando aí há 25 anos, como que você entende essa mudança? Quais os pontos positivos que você vê? O que você acha que é de dificuldade? Tem muitos pais que nos assistem, em torno de uns 2 ou 3, que talvez possam seguir aí as suas dicas de como melhorar também o aprendizado das crianças na nossa era digital. O que você pensa sobre isso? Olha, a tecnologia com certeza ajuda muito, muito mesmo no aprendizado hoje em dia. Mas eu acho que muitas coisas foram se perdendo, né? E que são muito importantes no aprendizado das crianças. Muitas vezes a gente percebe na sala de aula que as crianças têm muita preguiça e dificuldade para escrever um texto, para copiar alguma coisa do quadro, porque muitas vezes vem pronto, é só ali digitar. Então, isso aí que dificulta muito na aprendizagem da criança, porque uma pessoa, ela precisa, né? Ela precisa escrever. Não é só ali o computador, às vezes ela tem que usar uma caneta, um papel, e essa forma de aprendizado muitas vezes está ficando de lado. Eu dou aula também, algumas aulas particulares, aí um pai veio para mim e falou assim, passa algumas coisas na internet para ele pesquisar no YouTube, porque aí ele desenvolve bem. Eu falei, não, vamos usar o livro, vamos usar o lápis, para ele desenvolver também essa parte. Então, muitas vezes, até o pai estimula muito só essa questão da facilidade que está a tecnologia hoje em dia, né? Hoje mesmo eu estava lá na sala de aula falando para as crianças que na época que eu estudava, tinha de levar uma televisão enorme para a sala de aula, a gente alugava algum documentário, alguma coisa para passar para a criança ali na televisão. E hoje em dia é só ligar lá o projetor, um computador do lado, projetar ali na parede, está tudo bom. Isso aí, essa parte aí é muito bom, facilitou demais a vida até da gente, professor. Mas ficou essa parte, né, que a gente precisa resgatar essa parte da escrita, da leitura ali no papel mesmo, né? Então, eu acho que isso aí fica falho. Eu tenho um exemplo bom com isso, bom assim, meio besta, mas que reflete bem o que você está contando. Quando eu era criança e eu ia no culto dominical, culto à noite, né, que tinha a salinha das crianças, eu lembro que as minhas professoras na Igreja Betânia eram a tia Silvana, a tia Solange e de vez em quando a tia Cris. E em determinado momento, são poucas as minhas lembranças dessa época, mas eu lembro que em um mês específico, quais crianças fossem em todos os domingos no culto infantil, iriam ganhar um sonho de valsa. E hoje em dia, assim, um sonho de valsa que deve custar R$1 não deve ser difícil para nenhuma das crianças. Para mim também não era naquela época. Mas eu acho que aquilo cativava, o fato de você ganhar algo que talvez você não tenha contato todos os dias. Por mais que meus pais não passassem necessidade, a gente nunca, pelo menos desde que eu nasci, o Rodrigo também, a gente nunca passou necessidade. Mas nessa época eu lembro que a vida era um pouco mais difícil.
Então, os meus pais trabalhavam em 2, 3 empregos. A gente morava numa casa que já era nossa, mas que era bem pequena. Então, não sei exatamente se pela questão financeira, mas o sonho de valsa abria os meus olhos para que eu quisesse ir naquele momento na igreja. Um dos dias, que eu acho que era o último domingo do mês, os meus pais eles ajudavam um senhor que morava na beira da rodovia, o senhor Marcelino. Meu pai pescava naquela região e ele conheceu o senhorzinho lá porque ele morava num casebre na beira da rodovia e meu pai tentava o ajudá-lo. Nesse dia em específico, meu pai queria que a gente fosse lá visitar o seu Marcelino. Comprou uns salgados, passou na panificadora e levou essa comida para o seu Marcelino. No caminho, eu já ia falando assim, acelera aí, eu tenho que voltar para ir no culto. E a gente foi, chegava lá, quero ir embora, tem que voltar para ir no culto. Vamos, quero ir embora, e ia, vamos passear, vamos ver onde o seu Marcelino pega água, vamos visitar aqui onde ele... Porque lá era tipo assim, uma casinha levantada de pau e uma lona, né? Não tinha banheiro, não tinha nada. E a gente foi visitando onde ele fazia as coisas e tal. Isso eu e a minha mãe era a nossa primeiro contato ali com o seu Marcelino. E eu falava, eu quero ir para a igreja. Tanto é que, de tanto eu cansá-los, eles me levaram para o culto. Eu lembro assim que eu cheguei já era... Depois da divisão, sabe? Eu acho que tinha acabado de dividir as crianças e eu já entrei para a salinha. Por conta de um sonho de valsa. E hoje, se você fala, tal criança que vai responder a pergunta vai ganhar um sonho de valsa. Eles já falam assim, não, tia, isso aí tem de monte lá em casa, não quero responder nada, não. Então, antigamente, as coisas eram... Parece que era mais fácil atrair as crianças, né? Atrair a atenção, conseguir, talvez, que elas fossem mais atentas. Hoje parece que tudo é mais difícil, né? As crianças já têm as coisas mais fáceis. Talvez até no âmbito escolar que você tem o contato, que é uma escola particular, isso talvez até se reflita mais, né? Hoje tem que ter mais artimanha, mais jogo de cintura para que as crianças consigam participar ali da aula, sejam atentas. Assim, mas e sabe que ainda funciona, Rafael? O sonho de valsa ainda funciona? Funciona. Tanto lá na escola dominical, que eu dou aula para as crianças de 9, 10 anos, eu falei, quem decorasse o credo apostólico, e o credo apostólico é um pouquinho extenso, né? E não é de ver que eu prometi uma lembrancinha para quem decorasse. 3 crianças trouxe no domingo seguinte o credo apostólico decoradinho. Dei a lembrancinha para eles, porque o incentivo, né? O incentivo de ganhar alguma coisa fez eles decorarem. Sim. Mas assim, tem alguns que eles não são muito levados para essa questão, não. Muitas vezes, hoje em dia, o que a gente vê é a competição. Muitas vezes a gente tem que fazer, às vezes, competição. Eles gostam muito de competir para ver quem vai se sair melhor, quem vai saber responder mais questões. Então, isso aí eu gosto muito de trabalhar na sala de aula, é isso. Estuda isso aí, porque nós vamos ter uma competição tal dia. E aí eu gosto de chamar, a tia Valéria, que é a coordenadora nossa, ou quando é na igreja, eu vou chamar tal pessoa, vai estar aqui para ver isso aí acontecer. Então, aí eles esforçam mais para estar apresentando. Então, a questão da competição, às vezes, faz eles aprenderem mais. Entendi. Joelma, eu queria puxar aqui, nós já estamos caminhando para o nosso meio e final. Eu queria entrar num assunto um pouco mais pesado, mas que você vai entender a lógica. Tanto eu quanto você, a gente trabalha com criança. E nós conversamos até agora o lado bom de trabalhar com criança, o lado em que a gente ajuda elas a se desenvolver, no seu caso intelectualmente, no meu caso tentando fornecer um pouco de saúde ali, de cuidados. E em algumas vezes a gente vê que as crianças também sofrem. E talvez elas sofram num ponto até mais do que os adultos, porque elas não conseguem cuidar-se de si. Então, um dos assuntos que eu queria que a gente falasse também é sobre como você acha que as coisas têm influenciado as crianças. E eu vou citar alguns exemplos aqui para a gente ir conversando. Eu vejo que hoje em dia, quando a gente fala de saúde mental, de doenças como são
ansiedade, depressão, principalmente, as crianças parece que já vêm de fábrica com herdando isso dos pais. Então é muito comum você ver uma criança que é ansiosa, que tem tons depressivos, de sofrimento, relacionados provavelmente à mãe ou pai. Como você vê que esses tons de ansiedade, de depressão, podem atrapalhar as crianças no âmbito escolar ou no âmbito bíblico, né, do aprendizado bíblico? Bom, a gente vê isso muito na escola atualmente. A gente vê uma quantidade de criança muito grande que está passando por essas questões de ansiedade. E isso atrapalha muito o aprendizado. E muitas vezes, quando a gente procura saber o que está acontecendo, a gente vê que tem muita coisa por trás de toda essa ansiedade. Às vezes é um trauma que aconteceu, né? Uma separação de pais. Tem muitos fatores, né? E eu acho assim que eu, como uma profissional, uma professora, muitas vezes o primeiro diagnóstico, não digo assim diagnóstico, mas a primeira intervenção que tem é na escola, porque ali na escola o profissional está vendo todas as crianças e a gente sabe que quando uma criança tem algum transtorno, alguma coisinha que atrapalha esse aprendizado. Então os pais têm que ficar muito, muito atentos quando um professor, a direção da escola, chamar eles na escola para estar observando isso. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que você, como profissional da saúde, a gente fala até assim que tem para os pais um momento de luto, né? Como se fosse um luto da criança. Quando o pai descobre algum transtorno da criança, a gente sabe que não é fácil. Mas tudo que a escola faz, que o professor faz, a direção da escola, isso tudo é para ajudar a criança, porque a gente já percebeu que alguma coisa está indo errado, que alguma coisa não está indo bem. Então a gente chama o pai para que o pai procure o profissional adequado para estar solucionando essas questões, porque isso atrapalha muito o aprendizado da criança. E quanto mais tarde os pais for procurar um profissional, talvez essa dificuldade só vai fazendo com que cada vez mais a criança sofra, porque isso é um sofrimento enorme para a criança. Muitas vezes a gente acha assim que ela está ali, não está distraída, está ali, mas ali no íntimo daquela criança ela está sofrendo, né? Muitas vezes ela quer extravasar essa angústia que ela está sentindo, às vezes com brigas com o colega, responder o professor, ficar sem fazer tarefa, às vezes é uma forma de extravasar isso tudo que ela está sentindo. Mas isso é muito importante. A gente está procurando um profissional, está procurando ajuda, fazer tudo aquilo que um profissional indica para fazer. Porque isso aí é muito bom para a criança, quanto mais cedo a gente buscar essa ajuda. Sim. Um outro ponto. Rafael, Diga, Francisco. Um negócio pra Joelma. Na hora. Tá. Joelma, então, a gente percebe que cada dia mais as redes sociais e YouTube, esse tipo de coisa, produz conteúdo de pouca duração, de pouco prazo, e vários estudos mostram que o tempo que uma pessoa mantém a concentração diminuiu de 10, 12 segundos para 8. Então, assim... Francisco, posso só te dar uma dica aqui? Pode, Desculpa eu te cortar. Tranquilo. É que os nossos ouvintes e... A Joelma não, porque ela tá sem fone. Mas tá parecendo aqui que você tá disléxico. Tá parecendo que você sofreu um AVC do jeito que você tá falando. É porque eu tô me ouvindo. Tira o fone. Tô me ouvindo, tô ficando maluco aqui. Tá meio assim... Sim. Aí volta o seu questionamento, que é mais importante do que a brincadeira. Eu vou tirar o fone quando falar. Beleza. Pode falar. Eu acompanho vários produtores de conteúdo que falam sobre esse negócio de atenção, sobre como
hoje em dia o mundo é tudo muito rápido, tudo muito instantâneo, sobre como as coisas hoje em dia têm que durar 30 segundos, 10 segundos, senão eu vou passar para a próxima. E isso provavelmente interfere muito como uma criança vai perceber o mundo, porque hoje em dia, antigamente o pessoal colocava Peppa Pig na televisão para assistir. Hoje em dia o pai dá para a criança um celular, um tablet, entrega o controle da televisão e a criança usa, usufrui da vontade dela. Então, assim, como que para você que dá aula para crianças há mais de 2 décadas, percebeu que diferença que tem em relação à atenção, em relação ao objetivo, como que as crianças veem o que está acontecendo na sala de aula diferente do que a senhora viu há 20 anos atrás, 10 anos atrás? Essa é uma dúvida que eu tenho. Bom, Francisco, a gente vê que as crianças não estão conseguindo ficar muito tempo atenta num conteúdo que a gente está passando para elas. Elas não conseguem ter muita atenção, porque, igual você disse, né, é muito imediato, né, informação. Ela liga ali um celular e já tem a informação bem rápida ali para ela. Então, como na sala de aula o processo é diferente, então muitas vezes elas têm dificuldade para estar ali atenta àquele conteúdo que está sendo repassado para ela. Ela tem dificuldade de ficar sentada para ouvir, tem dificuldade de se concentrar devido a isso mesmo que você disse, né? Por causa das telas que é fornecida a ela desde muito cedo, né? Sim, tem criança que sabe mexer em qualquer celular, mas não sabe escrever o próprio nome. Uhum. É algo assim, loucura. Desse jeito. Pesquisa tudo ali no celular, no tablet, pesquisa tudo. Mas quando vai dar um dicionário, que até o Rafael estava falando da época dele, né? Que procurava a palavrinha no dicionário, isso aí eu acho que muitas crianças não sabem nem manusear, né, um dicionário. Então é desse jeito que as coisas vão caminhando. Rafael? Justamente. Esse era um dos temas que eu ia entrar e o Francisco entrou, que na medicina a gente chama isso de síndrome das horas de tela. Quanto mais a criança se envolve com as telas, mais ela pode ter dificuldades no aprendizado, até sintomas de dor de cabeça, de vômitos e tudo mais. E um outro assunto que eu acho que é pertinente, Joelma, nós já saímos, graças a Deus, do momento da pandemia, mas o Covid atrapalhou bastante, tanto as nossas vidas adultas como o aprendizado das crianças. Vocês ainda dentro da escola enxergam dificuldades que o Covid pode ter provocado, a pandemia em si pode ter provocado? Com certeza, com certeza. A gente sabe, assim, igual anteriormente eu disse, porque tem muitas famílias que são muito comprometidas. Elas, mesmo na pandemia, elas não deixaram as crianças sem o estudo, sem a leitura, sem buscar, mas isso é minoria mesmo. A maioria foi, assim, um período de férias prolongado, né? Não quiseram pegar no livro, no caderno. Aí, de repente, a pandemia passou, aí as aulas voltaram tudo ao normal e a gente vê o quanto que as crianças estão tendo dificuldade, porque foi assim um processo que nesse período não houve reprovação, não houve, porque não podia reprovar nenhum aluno, da forma que ele estava, ele tinha de seguir para frente. Então, hoje em dia, a gente vê o quanto que está defasado. A dificuldade está muito grande das crianças que não tiveram esse processo, né, principalmente aquele processo da alfabetização, lá do Jardim 2, que é o pegar no lápis, é a coordenação motora, aí já pulou lá para uma série seguinte, todo esse processo ficou para trás e a leitura está bem defasada. Entendi. Já entrando aqui no nosso final de programa, Joelma, a gente normalmente faz aqui algumas perguntas rápidas para respostas rápidas. É tipo um quadro Marília Gabriela, um bate-bola, jogo rápido. Se você não quiser responder, você só pula a pergunta, tá? Vou pular. Um livro. O Menino do Pijama Listrado.
Gosto Menino muito do Pijama desse. Listrado. Você já leu, Francisco? Não, esse aí tá na lista tem uns 20 anos já. Eu também não. Eu lembro de vários livros, assim, Assistiu o filme, certo? da Será? coleção... Como é que chamava aquela coleção? Era Vagalume? Que A tinha os, Vagalume é bom. tinha os Vagalume é livrinhos bom. pequenininhos. Sim, Vagalume é bom. Eu tenho uma história boa com isso. Vou falar rapidão aqui para não atrapalhar a nossa convidada. Tinha um dia na semana que a gente tinha que ir na biblioteca do IPSG e pegar um livro para ler durante aquela semana. Eu escolhia todos os da coleção Vagalume que eu conseguia ler enquanto os colegas estavam escolhendo aí. Meu Pé de Laranja Lima, né? Nossa, eu li Muito todos bom. aqueles, acho que mais de uma vez, para não ter que escolher outro. Joel, uma música. Não vale Isso, Calypso. Pode. É Calypso, não. Acho que ela não entendeu a piada, falou que só vai entender na casa dela. Não entendi, tá vendo, Joel? Mas você já entendi. Ah, boa, peguei. Fiquei aí. Bom, assim, eu gosto muito das músicas evangélicas, né? Eu gosto muito, assim, uma específica, eu acho que é aquela música Aleluia. Eu gosto muito dela. Aleluia. Eu acho que esse não é o título dela, né? Mas... Agnus Dei, Isso. né, Welber? Aí viu? Acertei. Um filho preferido. Não, brincadeira. Filho, se for filho, é o filho. Aí, agora ficou mais fácil, Ficou né? mais fácil, ficou bem mais fácil pra ela. Joel, um momento, assim, na sua caminhada cristã, que você se lembra com mais alegria. Bom, assim, como a gente falou tanto aqui de escola dominical, né? Assim, eu lembro muito do meu tempo de infância, quando a gente ia para a igreja, na escola dominical, onde ali a gente aprendia cada lição, os clássicos, né, da Bíblia, aquelas histórias. Isso foi marcante na minha vida, foi muito importante. Tanto é que, hoje em dia, o meu prazer é estar na escola dominical passando isso para as crianças que estão lá hoje. Coisa boa. Como a igreja não é feita só de coisas boas, um momento assim triste que a igreja esteve junto, talvez da sua família, ou que você esteve junto de alguma outra família da igreja? Assim, os momentos sempre tristes da igreja, as perdas, né? As perdas são muito difíceis, tanto assim, a perda mesmo da morte, né, de cada pessoa, como também as pessoas que vão para os lugares distantes, né? Então, assim, eu acredito que são aquelas pessoas que marcaram. A gente lembra muito do seu Dori, né, do meu pai. Então, muitas outras pessoas Vanessa também, né, que foi um momento muito difícil assim para a igreja, o Fábio. Então essas perdas assim deixou a gente bem abatido. Verdade. Eu lembro também assim, um momento que foi uma mistura dos dois, né? Quando a Denise teve o Covid, que a igreja ficou em choque por um tempo. A gente não tinha muitas notícias, tudo acontecia muito rápido, mas depois um momento que a gente já pôde visitá-la, ela saindo do hospital, um momento de vitória ali, né? Eu não lembro assim exatamente, mas eu chuto que tinha mais de 50, 60 irmãos da igreja ali para poder abraçá-la quando ela saiu do hospital. Muito bem lembrado, Rafael. Nossa, assim, foi uns momentos assim de muita angústia, muito sofrimento. Assim, foi noites e noites que a gente via via o celular, agora é o meu momento de oração, acabava aquele, a gente passava um momento, o outro orando. Então, foi assim, um momento de envolvimento muito grande de toda a igreja em prol da recuperação da Denise, né? Então, a gente viu assim que foi muito emocionante esse momento de participação da igreja nesse momento com a Denise ali. Foi muito, a gente sentiu assim muito amor por parte da igreja, e a gente até hoje assim, a gente lembra de tudo isso e vê o quanto Deus foi misericordioso com ela, né, restabelecendo a sua saúde, e creio que logo ela vai estar completamente curada, restabelecida da sua saúde. Amém. Amém. Joel, você tem a oportunidade agora das suas palavras finais. Se você quiser falar algo para o nosso público de 4 pessoas que nos assistem. 5.
Sim, tem 5? Sim. Ó, nós estamos aumentando, hein? Tá bom. Já foi 20, de 4 para 5 é 25%? 20%? 25%. Eu sou ruim de matemática. É 25%. Estamos melhorando, hein? Tá bom. Se você quiser dizer algo para o nosso público. Bom, quero dizer que foi assim, muito gratificante estar aqui, apesar do medo, apesar da, da tremedeira, mas foi muito bom assim, a gente estar nesse tempo aqui. E eu acho que assim, é um momento assim, da gente estar conversando, passando para as pessoas um pouco da experiência que nós temos na nossa profissão, né? E eu quero só agradecer ao Rafael e ao Francisco, né, por essa oportunidade e que foi muito bom estar aqui com vocês. Aí, Micael, você não queria que a Joelma participasse no dia que nós estávamos gravando. Ela veio hoje. Ele me mandou embora, viu? Pediu para você não participar, eu tive que chamar o... Não, brincadeira. Gente, esse foi o nosso 9º podcast, nosso podcast do Pó Viemos ao Pó Voltaremos. Espero que tenha sido um momento agradável, se você chegou até o fim conosco aí nesse bate-papo. E se não foi, não conta para ninguém não, deixa o povo assistir. Não fica fazendo desfeito assim. Esse foi o nosso podcast. Eu agradeço aqui ao Francisco, agradeço a Joelma e fiquem todos com Deus. Um abraço.